Essa live, então, é uma live onde a gente vai falar sobre as nossas emoções, sobre a nossa capacidade de autocura, sobre a nossa imunidade, né, emocional e mental, a importância da gente cuidar das nossas emoções para nossa saúde como um todo. E na live de hoje eu vou ter uma convidada, né, a Valéria, que também trabalha, né, nesse processo de autoconhecimento, de autocura. E a autocura está muito ligada, né, com o auto-amor, com o autoconhecimento, todo esse processo, né, do auto, do a gente olhar para dentro, da gente cuidar, né, de nós mesmos. Eu já vou chamar ela aqui, vou só fazer uma introdução rápida, mas você já deve ter ouvido falar, né, a frase da Louise Hay, que é um grande nome aí né, desse mundo de terapias holísticas, que ela diz assim, né, você pode curar sua vida. Inclusive tem um livro, né, procure esse livro, é muito bom, Você Pode Curar Sua Vida, né, e ela passou por esse processo, ela tinha um profundo ressentimento, né, de uma situação que ela viveu, que gerou um câncer, né, para ela. E ela entendeu nesse processo que se ela pudesse trabalhar, fazer um trabalho mental, né, para mudar aquela programação que gerou aquela doença, ela também poderia curá-la. Então, olha só, né, é uma programação mental baseada numa emoção, de um ressentimento que manifestou no físico uma doença. E ela entendeu isso e que se ela pudesse trabalhar e desprogramar, né, essa programação, ela conseguiria curar a doença. E foi o que aconteceu, ela fez isso em 6 meses. Então, é um caso assim bem incrível, né, como vários outros, mas ela escreveu um livro e acho que depois ela passou por outras situações, conseguiu, né, se curar. Então, o poder de autocura, vamos pensar assim, é algo que está disponível pra gente, né? É do nosso ser, do nosso eu espiritual. Mas nem todo mundo consegue, né, trilhar essa jornada e fazer esse processo, porque exige muita fé, né, que você realmente é capaz de curar a sua vida e fazer o que é necessário, né, ter força de vontade para fazer. Então, ela passou ali, veja só, né, 6 meses trabalhando nessa programação mental, vamos dizer, para conseguir resolver essa questão, né, emocional que ela tinha ali. Então foi esse o caminho que ela achou, mas nós temos vários caminhos, nós vamos falar aqui hoje ao longo da live de 2 caminhos, né, um caminho que eu trabalho e um caminho que a Valéria trabalha. Então nós temos, né, assim, todos nós temos inúmeras feridas da nossa criança, de várias situações que nós passamos ao longo da vida e que trazem esses traumas que ficaram armazenados ao longo do tempo, né, no nosso registro acástico, no nosso emocional, e que nós precisamos curar, para que a gente possa seguir, né, a vida com mais leveza, com mais tranquilidade. O grande ponto é que a maioria delas está, vamos dizer assim, escondida, né, aquela imagem do iceberg. Então a gente sabe de 1% do que está acontecendo, que a gente está vendo, mas todo o resto está no nosso inconsciente. Então, algumas dessas coisas, né, que são evidentes. Então tem algumas feridas da criança que são evidentes, que você manifesta às vezes diariamente, né, e que se você não olha para aquilo, não resolve aquilo, elas continuam aparecendo. E elas acabam atrapalhando a sua vida, né, de diversas formas, acabam te causando sofrimento e reações, né, enfim, das mais diversas, e acabam virando, talvez, né, feridas de estimação ali, então, dessas memórias da criança. Você tá ali, tá enfrentando aquela situação todo dia, mas tá de estimação, né, você acaba não olhando para isso. E tem aquelas que aparecem de repente também, então elas estão imersas, aí acontece alguma coisa, dispara um gatilho e elas vêm à tona, né? E elas surgem para que você possa olhar. Porque o que acontece? Enquanto a gente não toma consciência disso, enquanto a gente não reconhece que existe aquela ferida, que existe aquela carga emocional que precisa ser dissolvida, a gente não consegue resolver. Só a partir do momento que a gente olha e fala assim, não, beleza, eu tenho algo aqui que eu preciso trabalhar. Aí você consegue, né, fazer todo um trabalho para resolver isso. Então, toda manifestação física, né, quando ela acontece, ela já passou por esses estágios. Então, ela começa lá no nosso eu espiritual, né, passa pelo mental, passa pelo emocional e chega no físico. Quando chega no físico é porque a gente já não olhou no momento certo para aquilo, né, e deixou de lado, ficou, né, ali sem dar muita importância, e aí chega no físico para dizer assim, olha, agora não tem como mais você não olhar, agora você precisa parar e olhar para isso. E aí é o momento que a gente realmente né, assim, toma essa consciência, para e olha. Então, assim, o Covid, né, de um modo geral, o que ele trouxe para a humanidade? Um convite para entrar dentro da casa, né, casa física aqui, e entrar também dentro da nossa casa interna. Um convite de entrar dentro dessa nossa caverna, vamos dizer assim, e olhar o que está acontecendo aqui dentro. Então, muitas pessoas fizeram isso, né? Então foi um grande momento, uma grande onda, vamos dizer assim, de despertar, né? Nessa período aí de pandemia. Muitas pessoas entenderam o recado, entraram e conseguiram, né, curar diversas coisas.
e outras, né, não estavam talvez tão fáceis, enfim, várias situações. E outras acabaram que, enfim, isso deixou passar e seguiu a vida sem pegar essa mensagem, né, de que o Covid traz uma oportunidade, uma mensagem de você realmente desacelerar, né, como eu coloquei no post, desacelerar, parar realmente, né, olhar para você e trabalhar essa autocura, identificar o que está acontecendo para que você possa parar, viver essa autocura. Então isso acontece, né, em diversas situações. Aí vem como uma dor, vem como uma doença, vem como, né, o próprio vírus, vem das mais diversas formas possíveis. Mas é um convite pra gente parar e olhar pra dentro, porque tudo tem a ver com a gente, tudo é nossa responsabilidade. Ainda que a gente tenha as dores, nada tem a ver com o outro, nada é responsabilidade do que aconteceu, do mundo externo. Tudo tem a ver com o nosso interior, né, com a nossa vida. E esse é um grande ponto, porque se você entende a sua autorresponsabilidade sobre tudo aquilo que nos acontece, que tudo é uma escolha, ainda que ela seja inconsciente, facilita, né? Facilita porque assim, se só tem a ver comigo, se só depende de mim, então, ok, então eu posso trabalhar nisso, né? E curar, resolver essa questão que me incomoda, que me causa isso ou aquilo, enfim. Mas também pode não ser tão confortável, né? Tipo assim, mas só depende de mim? Como assim? Como assim que eu sou responsável por tudo? Então aí é um ponto de você realmente parar e olhar para isso e trazer essa responsabilidade para você de que tudo que acontece tem a ver com você. Tudo é uma oportunidade para o nosso crescimento e tudo só depende da gente, né? Assim, do que diz respeito ao nosso interior. É trabalhar de dentro para fora, porque tudo que acontece fora é um reflexo do que está acontecendo, né, dentro de nós. Então, se a gente se apega, né, se a gente se identifica ali com aquela situação, com aquela dor e fica apegado naquilo, né, fica identificado, né, enraizado naquilo, você vai criando essa situação de estimação, né? Então, isso não ajuda, não vai levar você ao crescimento, a cura que você precisa. Então você precisa desapegar daquilo ali, né? Não tomar como seu, tipo assim, você não é aquela situação, você não é aquela emoção, você não é os seus pensamentos, você não é a sua mente, você é um ser espiritual de luz e amor e que está enfrentando aquela situação e está identificado com aquilo. Mas se você dá um passo atrás e você olha para ela de fora, você consegue olhar o fato sem essa emoção, né? Você consegue resolver isso. E aí a coisa se dissolve, você consegue seguir a sua vida e mais fortalecido, crescido, né, com mais maturidade em todos os sentidos. Então, é algo libertador, né, quando a gente entende que só depende da gente e que, beleza, eu vou ter que ir lá, me esforçar, me dedicar, mas, ok, eu posso curar a minha vida, eu posso, né, fazer o que é necessário para curar a minha vida, porque entrar numa linha de vitimização não resolve nada, não nos leva, né, a lugar nenhum, não nos leva a esse processo de cura. Eu vou chamar a Val para participar aqui com a gente, então. Oi, tudo bom? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Estou te ouvindo. Boa noite. Bem-vinda, gratidão, né, por esse compartilhamento aí de experiências que a gente tem feito. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Muito legal aí tudo que você falou, realmente é isso mesmo, né? Essa questão de... Uma coisa que eu sempre digo tudo são escolhas, e a gente está escolhendo o tempo todo, né? Independente, normalmente são escolhas inconscientes, porque quando a gente fala tudo são escolhas, como assim escolhi pegar Covid? Como assim escolhi ficar doente, né? Mas são escolhas, a gente, às vezes, eu tive casos, assim, amigas que pegaram Covid, e aí a gente vai conversando, né? O que aconteceu? O que está acontecendo aí com você? Não está acontecendo nada. Aí a gente vai trabalhando ali, vai conversando. Ah, realmente, inconscientemente eu escolhi pegar esse Covid, eu queria descansar, eu precisava descansar e não tinha como, e se eu pegasse Covid eu ia ficar ali, quietinha, né? E dentro da medicina germânica, que é a terapia que eu trabalho, nós entendemos que o Covid, como qualquer outra, né, o Covid a gente não pega de outra pessoa, ele não é transmitido assim, a gente desenvolve isso. Ah, mas como assim desenvolve? Eu sempre falo assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando isso acontece, fazer uma autoanálise da situação ali, o que eu estou vivenciando agora. E foi o que eu fiz quando aconteceu comigo, né? Peguei Covid dia 27, dia 28 de dezembro. O que tinha acontecido, né? Eu tinha me mudado. E aí eu falei, gente, e aí, o que tá acontecendo? Na realidade, assim, meu esposo que fez o exame e ele ali, de fato, né, foi diagnosticado com Covid. Eu falei, nem vou fazer isso aí não, mas ele acredita que ali nós estávamos vendo, né, o que a gente fala, o mesmo conflito. Nós tínhamos nos mudado, então, para uma outra cidade. Então,
era tudo muito novo, era um medo, né? Uma separação ali de tudo. Uhum. Eu tinha deixado de frequentar os mesmos lugares, os lugares que eu frequentava, aquela insegurança de uma cidade nova. E aí, eu sempre falo assim também, precisamos observar quais são os sintomas, porque cada um tem um sintoma, né? Então, através do sintoma, eu consigo ali entender o que está se passando na vida daquela pessoa, na mente dela, por que ela desenvolveu aquilo. E o único sintoma que eu tive foi uma dor muito forte no meu corpo, só que na região do meu quadril. Não tive nada, assim, não tive febre, nada. Mas era uma. E assim, primeiramente eu relacionei com a mudança. Trabalhei muito, né? Uma mudança, a gente faz muita coisa e tal. Não teve nada respiratório, mas ele ficou um pouco mais cansado. E aí ele resolveu fazer o exame e deu ali que ele estava com Covid. Mas aí nem que eu entendo disso. Por que meu corpo, a única reação que eu tive foi ali uma dor no meu corpo e na região do meu quadril. Porque eu estava assim, estava assustada com a mudança, eu estava vivenciando um medo de separação, sabe? E aquilo estava me aterrorizando. E ali veio os sintomas para eu perceber, né, gente, o que está acontecendo que o meu quadril está doendo tanto? Para que serve o quadril, né? Serve para eu me movimentar, para eu seguir. Eu estava assim, como se metade tivesse ficado numa cidade, metade tivesse ido. E aí, tudo bem, vou trabalhar isso, já tá tudo bem, eu vim pra cá porque eu quis, vou informando ali pra mim que tá tudo bem. E tranquilo, passei por isso, meu esposo também. Mas quando a gente tem esse entendimento, porque eu falo que as 3 coisas que a gente precisa trabalhar quando desenvolve Covid ali dentro da Germânica. Ela primeiro, faço uma autoanálise do que está acontecendo ali comigo. Faz um check-up, dá uma olhada geral, ver o que está acontecendo. O que você estava vivendo quando você pegou, né? Onde você estava, o que estava rolando ali. Porque tudo tem essa questão do corpo fala, né? Então, cada parte do nosso corpo, é o que você falou, o quadril tem, né, manifesta traz um indício, na verdade, do que pode estar gerando aquela situação, né? Outra dor leva para outra situação. Exatamente. Aí depois as crenças, né? Vamos observar que crenças que você tem, o que esse vírus significa para você, porque qualquer doença, né? Qualquer sintoma, o que isso representa para você? Porque isso vai falar muito sobre a nossa autocura. Porque se representa a morte para mim, se representa muito medo, a gente tem que, né, trabalhar muito isso. E a questão de conhecimento, realmente se curar através do conhecimento. Porque as pessoas, na realidade, elas estão adoecendo com tanta informação, com excesso de informações negativas. Aí a pessoa já está ali vivenciando esse conflito, e aí, o que ela vai fazer? Pesquisar coisas ruins. Aí aumenta mais o medo, né? E a gente fala que o que está relacionado, né, ao Covid são grandes medos. É a onda do medo de morte, medo de separação, essa questão também de território, a gente fala, né? Uma raiva territorial. Às vezes a pessoa está ali vivenciando perdeu algum espaço, alguma coisa, está vivendo alguma raiva. Aí o que acontece? Desenvolve ali o Covid. Então, para que a gente consiga, né, eu sempre falo assim, todos nós temos um médico interior, mas normalmente ele está adormecido, a gente não conhece, a gente prefere ele tomar um remédio, se medicar porque é mais rápido. É muito engraçado, porque tem até uma pesquisa, por exemplo, nos Estados Unidos, que fala que 90% dos remédios que existem, eles são completamente desnecessários. Eles são usados muito mais por vício, por comodidade, do que realmente por necessidade. Olha só, né? E é engraçado porque as pessoas vão no Google pesquisar, em vez de pesquisar assim, né? Como curar de forma natural tal coisa. Não, elas vão lá e perguntam assim, isso mata, ou qual remédio, não sei o quê. Gente, essa é a dica que eu dou, assim, ó, qualquer coisa que você sentir, antes de se desesperar, antes de querer tomar remédio, vai no Google assim, como curo dor de cabeça de forma natural. Você vai ter chás para você tomar, você vai encontrar vitaminas, você vai encontrar técnicas, você vai encontrar terapia, você vai encontrar as mais infinitas possibilidades, né, de cura sem você ter que tomar remédio, sem você ter que ir no médico, porque é o que a Valéria falou, a gente ativa a nossa sabedoria interior, né, o nosso médico interior, e faz uso disso. E foi muito o que eu fiz com a minha mãe. Eu fiquei o tempo todo ali, tipo assim, ela sentia um negocinho, eu ia lá e falava, tá, como é que eu resolvo isso aqui? Como é que eu resolvo tal coisa? Como é que eu vejo isso? Aí fui fazendo técnicas, dando chá, dando, né, alimentos, um monte de coisa pra ela, e tudo foi passando, tudo foi resolvendo, tudo foi dissolvendo, tal, até que a gente conseguiu, né, passar por esse período. Mas se a gente não olha por esse olhar, se a gente se desespera, se eu não tivesse, vamos dizer assim, todo o preparo, né, emocional, espiritual, assim, que eu fui construindo ao longo desses últimos 5 anos, né, nessa toda a minha jornada de transformação, de autoconhecimento, cara, eu teria desesperado e levado minha mãe pro hospital. Porque, assim, se eu fosse parar pra pensar, né, era uma situação que, né, sei lá, eu tinha que ter talvez levado ela pro hospital. Mas não, em nenhum momento eu me desesperei, em nenhum momento eu perdi a fé, né, porque a fé é muito importante nesse momento também. Em nenhum momento eu deixei de acreditar que a gente ia passar por isso, que era um período de aprendizado, né,
que estava trazendo uma oportunidade ali dela de olhar para alguma coisa, dela parar, porque a situação dela foi exatamente essa que você falou. Ela estava vivendo um desgaste, né? Uma situação ali de desgaste, de cansaço, de estresse emocional, mas não estava parando para olhar para isso. Então, assim, você tá vendo, o corpo tá dando sinais, né? Você tá percebendo os sinais daquilo, mas fala assim, não, mas eu vou continuar. Não, mas eu vou parar. Não, mas eu não posso dizer não. Não, mas eu não posso mudar isso. Não, mas não sei o quê. E você fica naquela resistência, até que, se você não para, como eu falei, a vida vem, né? Se abre a porta para que algo aconteça. Porque você precisa parar. Você precisa olhar para aquilo. E aí, se não vai por bem, a gente acaba indo por mal, né? A gente acaba escolhendo inconscientemente que aquilo aconteça. E, assim, é muito interessante, porque daí aí você começa, né? Tipo assim, nossa... Só que o que acontece, né? Tem pessoas que passam por esse processo, mas não olham com esse olhar, né? Não tem esse olhar de tipo assim, tá, por que isso tá acontecendo? Na verdade, a pessoa fica, né? Por que isso tá acontecendo? Eu não mereço isso, né? Por que isso não... E fica no porquê, por quê? A pergunta certa é, o que eu tenho a aprender com isso? O que essa situação me traz? O que eu tenho para aprender com essa situação? E aí você muda o jogo, você começa a olhar por uma outra perspectiva e consegue entender isso que você falou, né? Tipo, eu tava vivendo isso, eu tava sentindo isso, então entendi, eu escolhi. Eu realmente escolhi passar por essa situação para poder parar e descansar. Exatamente. Não é? E assim, como eu te falei, né? Como a gente escolhe o tempo todo, e essa questão de qualquer doença, né? As pessoas, elas realmente querem tirar aquilo muito rápido. Eu falo, vamos dar um exemplo aqui de uma dor de cabeça. Como você falou, estou com uma dor de cabeça, eu vou lá e eu tomo um remédio. O que eu estou fazendo? Eu só tá aqui, ó, a dor de cabeça tá aqui, eu fiz isso. Mascarando. Aí eu tiro. Até que você precisa parar, respirar e buscar isso aí. Nós não fomos, né, ensinados a olhar para as nossas emoções, né? Para olhar para as dores, o que está acontecendo, por que eu tenho isso, por que meu corpo está manifestando isso. É a mesma situação também ali de pessoas que tem câncer. Por que ela corre lá, tira aquele câncer, 2 anos, 3 anos, o câncer voltou? Porque ela só tirou a doença. Ela não tirou a causa daquilo. Sim. E aí as pessoas ficam sobrevivendo, ficam lutando contra si. E na realidade a doença ela não é inimiga, né? A gente tem que acolher essa doença. Exatamente. A gente precisa olhar para ela com muito amor, muito ser muito grata a ela e dizer o que eu preciso fazer. Em relação a Louise Hay, você falou sobre ela, eu adoro os livros dela, tenho quase que todos dela. E assim, é realmente assim, olhar para a doença, entender o que está acontecendo e me curar. Porque as pessoas que fazem isso, todas as pessoas que já tiveram grandes curas, a gente pode olhar para ela e perguntar, olha, como que você fez? Porque houve grandes mudanças na vida dela. Sim, exato. As pessoas só se curam porque elas entram em movimento. Elas mudam o padrão, né? Que gerou aquilo. Exatamente. Isso não tá legal, eu preciso olhar para isso. Às vezes existe aquele sentimento de desvalorização, de falta de amor próprio e tudo mais. E aquilo vai ficando ali tudo, vai se juntando até que, né? Vem todas aquelas doenças. Vai virando um lixo tóxico, né? Que vai corroendo. Superação, que é o mais... Oi? Vai virando um lixo tóxico, né? Que vai corroendo, né, a pessoa por dentro ali. E o que eu acho de mais lindo, assim, é que são pessoas que se curam de doenças que consideravam incuráveis aí e vivem até muitos anos. São pessoas que vivem 90, 89 anos, 100 anos. E a gente fala, olha isso. Por quê? Porque ela olhou para a vida dela. Sim. Daquela dor, ela tirou algo muito lindo. Olha o trabalho da Louise Hay que ela fez, que ela desenvolveu. Ela viveu até 80 e poucos anos, né? Ela viveu bastante. Eu acho que foi 92 anos ou 89. 92, ela viveu bastante. E teve vários processos, né? Não foi só um. Ela teve o primeiro, depois ela foi tendo E ela conseguiu se curar de todos, exatamente. De todos. Então, tem uma outra que eu amo também, mas agora eu não lembro como é o nome dela. Ela tem o livro da rejeição. Como é o nome dela? Deixa eu ver. A Joyce Meyer. A Joyce Meyer também, muito conhecida. Ela tem e é muito isso, né? Porque, assim, o que acontece, né? Assim, a gente tá aqui para crescer, para evoluir. Então, tudo isso faz parte do nosso processo de crescimento. Deus nos pede fé e coragem para enfrentar a nossa vida, enfrentar o que é nosso. Não adianta delegar, tipo, eu tô com câncer e vou delegar para Deus. Não, gente, Deus faz o possível, Ele ajuda, mas Ele quer que você faça a sua parte também, né? Então, olhar para dentro e curar as nossas emoções é nossa responsabilidade, é o nosso papel, né? Aqui nessa vida, enquanto seres humanos, né? Vivendo essa experiência humana. E assim, tem coisas que, muitas das vezes, as pessoas acabam até adoecendo por coisas que nem são delas. Né, pegando coisas dos outros, né, e vivendo uma vida que não é dela. E aí a gente chega no ponto, né, do auto-amor, do autocuidado, da autocompaixão. Então, muitas pessoas vivendo, né, sem esse amor próprio, porque se amar, né, em primeiro lugar, é egoísmo, não pode, aí tá vivendo a vida do outro, tá cuidando do outro, vai adoecendo, até que chega uma hora que a vida fala assim, gente, pelo amor de Deus, ou você cuida de você, ou não vai dar mais não. Não é? Exatamente. Eu vou te falar por mim, por muito tempo,
eu tive essa palavra de Deus distorcida, sabe? Amar ao próximo como a ti mesmo. Mas eu só amava o próximo. Porque se eu olhasse esqueceu pra mim, da parte principal, né? esqueci por quê? Porque se eu olhasse pra mim, era egoísmo. Eu tinha que olhar pra todo mundo. Então, eu carregava tudo que eu pudesse. E se eu falava, vai mandar que eu aguento. Aí essa era a frase, manda que eu aguento. E aí chegou um ponto que a capa da Superpoderosa caiu, né? E agora, calma aí, não, agora eu preciso olhar para as minhas dores, para a minha vida. Eu falo que esse processo de autocura, ele é uma vida. Então chega um ponto que aquela, né, toda aquela profundeza, você vai emergindo, né? Vai amenizando, né? Mas nós vamos, é preciso chorar, é preciso soltar, é preciso tem que pôr falar. pra fora, é doído, é dolorido, mas a gente não pode fugir desse processo, né? De fazer isso. Tem pessoas que eu atendo, ela diz, não dou conta de fazer isso não, eu acho que eu prefiro ficar do jeito que tá mesmo. Porque essa questão que você falou da oração, né? Outra coisa que eu sempre digo, oração quer dizer ação. Não adianta eu ficar 24 horas do meu dia com o joelho dobrado, mas eu não entro em ação. Estou esperando um pozinho mágico ali na minha cabeça. Não é. Eu digo assim, Deus faz o impossível para nós, mas o possível cabe a mim fazer, né? Eu preciso ir lá, eu preciso entrar em ação, ver o que não tá legal para mim. Por quê? Porque são decisões, e isso Deus deixou muito para nós, né? Você pode escolher, você tem poder de escolher. Então, ele nos deu esse livre-arbítrio, né? Então ele nos permite até sofrer. Se a gente escolhe sofrer, ele fala assim, filho, eu não quero que você sofra, mas se você quer sofrer, o que eu vou fazer? A escolha é sua, né? Então, assim, até isso, assim, é tanto amor, né, que ele deixa até a gente escolher sofrer. Mesmo que ele não queira que a gente passe por isso. Então, assim, é a nossa ação que ele age através de nós, né? Se a gente ficar parado, você falou, ficar parado ali esperando a coisa acontecer, como que ele vai agir, né? Não tem como, assim, as coisas não... Então, assim, é realmente pegar o que é nosso e falar assim, beleza, vamos lá, vamos enfrentar isso com força, com fé, com coragem e passar por isso, enfrentar essa situação e passar, porque se eu fizer a minha parte e confiar que o que é impossível Deus vai agir, pronto, né? Você treina o caminho e de maneira até mais leve. Exatamente. E, assim, esse processo, né, de autoconhecimento que nos leva a ativar esse nosso médico, né, esse médico interno que existe ali dentro de nós, que tá... Eu sempre falo assim, gente, por que vocês acreditam que vocês cortam um braço ali, passam um arame farpado, 3 dias depois cicatrizou, e é tão lindo isso, e você não acredita que qualquer outra coisa possa ser curada? Através de você ali, né, observar o que está acontecendo, de você cuidar do seu corpo, de você amar o seu corpo. A gente reclama que veio uma doença, mas a gente nunca tirou um tempo para cuidar dele, né? Uhum. Por quê? Porque uma coisa que nos adoece muito é essa questão do alimento, né? Como que eu estou me alimentando? Como que a questão de remédio? Estou me intoxicando todos os dias de remédio e quero ter um corpo saudável? Não dá, né? Uhum. O nosso corpo é o que nos permite conquistar as nossas coisas, viver uma vida saudável. Manifestar o que a gente realmente deseja, né? Se o corpo não estiver em ordem, saudável e sendo bem cuidado, a gente interrompe, né, o nosso processo, a gente encurta a nossa temporada aqui por bobagem. Então, se a gente poderia viver, sei lá, 90, 100 anos fazendo, né, cuidando e fazendo o que é necessário, você acaba vivendo, sei lá, 70, 60, porque você não fez a sua parte, né? Só a sua parte, que é cuidar de você. Exatamente. Então, é preciso que a gente olhe, né, essa questão da criança interior. Eu sempre digo assim, né, lá atrás, todo mundo vai ter uma história de dor, em algum momento da vida. Tem, todo mundo tem, né? Várias. Vida. E aí, quando a gente é mãe, a gente fala, meu Deus, quando eles crescerem, o que eles vão dizer, né? E aí, porque a gente tem a nossa percepção, né, de como que eu vejo as coisas. E hoje, eu falo, quando a gente entra também nesse mundo do autoconhecimento, a gente só tem a ganhar. A gente se torna uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor. A gente vai restaurando toda a nossa raiz, vai aceitando como os nossos pais cuidaram, né? Como ele nos deu amor, porque era o que eles tinham para entregar e tá tudo bem. Hoje eu entrego para os meus filhos o que eu acho que é o melhor, mas pode ser que não seja para eles. Sim. Mas essa questão da criança interior é isso, eu trazer agora, eu cuido dela. Porque lá atrás alguém não cuidou, né? Eu cuido. Aí é quando a gente deixa ela na dor ali, né? Tipo, não dá amor, se autodesvaloriza e tudo mais, tô deixando ela na dor de novo e ela vai ficar comandando a minha vida. Eu não consigo avançar porque ela tá ali chorando no cantinho. Então, olhar para essa criança que tá ali, cuidar dela. Não, agora eu, adulto, que cuida de você sou eu cuido. E vamos junto, eu preciso de você precisa de mim. Porque é o conjunto, né? E acho que um ponto, assim, uma informação importante nessa questão da virada de chave, de entender que o amor próprio não é egoísmo, talvez essa criança, né? É entender que se você não amar a si mesmo, se você não se priorizar, se você não cuidar de si mesmo, você está abandonando a sua criança, né? Que mais precisa do seu amor, da sua atenção, do seu cuidado, porque ela já está ali ferida.
Então, além da ferida que ela já tem, você ainda vai abandonar ela de novo, vai deixar ela ali naquele sofrimento. Poxa vida, aí você talvez começa, né? Assim, eu tenho usado essa analogia para as pessoas, tipo assim, nossa, é verdade, né? Coitada da minha criança. Exatamente. Como que eu vou cuidar dos meus filhos e tem uma criancinha ferida? É impossível. Como que eu vou abandonar minha criança e cuidar do meu filho? Gente, que isso? Né? E essa criança ferida, que muitas vezes a gente projeta nos nossos filhos tantos sonhos nossos, ou até dores. Eu falo que assim, quando eu fui me descobrindo, fui me conhecendo, eu sabia que a dor mais presente na minha vida era a dor da rejeição e do abandono. E eu me sentia assim em todas as situações. E aí, às vezes, quando eu via alguma situação ali com meus filhos, a dor batia na porta. Mas aí não é comigo, não é com eles nem estão sentindo nada, mas eu estou, porque a minha criança está vivendo de novo. Então, isso faz assim, a gente crescer muito como mãe, como pai, e a gente entregar algo diferente para os nossos filhos mesmo. Sim. E essa coragem, né? Essa questão do ser mãe, né? É muito essa questão dessa coragem de pôr limites, de dizer não, de se posicionar, né? Que traz essa... se você vai aceitando tudo, recebendo tudo, mas eu não posso dizer não, mas eu não posso isso, mas eu não posso aquilo, você vai se permitindo, né? Se violentar, às vezes até, né? Se sentir invadida na sua essência, no seu interior, e aí você acaba abrindo realmente, né, as portas para... Então, acho que essa foi uma grande, assim, virada de chave, né, para minha mãe, exatamente nesse sentido, de entender que, tipo assim, parou, agora eu vou me priorizar, agora eu vou começar a cuidar de mim, agora eu vou olhar para mim, porque o padrão, a vida inteira, foi sempre cuidar dos outros. Então, né, assim, a vida trouxe para ela, tipo assim, chega, agora é hora de você cuidar de você, né, agora é o momento de você se preocupar só com você. Você já cuidou de todo mundo que você podia, agora olha para você, cuide de você, cuide da sua criança. Cuide do que é importante, cuide do seu caminho daqui para frente, que ainda tem muito a ser vivido. E, né, é hora de realmente priorizar isso no seu tempo, na sua agenda, vamos dizer assim. Exato. E as nossas mães ali, né, elas têm praticamente a mesma idade, eu acredito, elas foram programadas para serem servidoras. Sim, né? Servidoras. E aí, quando vem ali, elas educam, criam, entregam os filhos para a vida, eles se casam, e tudo, aí os filhos voltam. E aí elas não conseguem dizer não, porque não, como que eu vou dizer não pro meu filho? Não conseguem desconectar esse cordão umbilical, né? Tipo... Não, agora ele precisa de mim, porque agora ele tem filho pequeno. Depois ele precisa de mim, porque não sei o quê. Cada hora é uma coisa, exatamente. E aí ela nunca tem tempo pra ela. Exatamente. E eu trabalho muito isso com a minha mãe. Eu falo, vamos parar agora, já cuidou dos filhos. Chega, né? Eu preciso cuidar de você, exatamente. E as pessoas, às vezes, né, elas perdem... Quando vivem muito pro outro, essa pessoa vai embora perdendo o sentido da vida. Sim. O sentido da vida, né? Exato. A mãe, quando perde os filhos, entre aspas, né? Quando os filhos saem de casa, né? Se o foco é só aquele, não tem outra coisa, nossa, a vida acaba, e agora? E as mães acabam entrando, né? Às vezes em depressão, acabam entrando na síndrome do ninho vazio, tem uma série de coisas que acontecem aí. Relacionamento acaba porque eles só estavam juntos por causa dos filhos, agora não foi. Exatamente. Então, tipo assim, é importante que a mãe, né, seja um ser, né, completo, tenha a vida dela como ser humano e também o papel de mãe, porque se ela se torna só mãe e esquece de ser quem ela é, ela acaba desconstruindo, né, a essência, a vida dela, e quando aquilo ali, os filhos vão embora, é a tal da história do castelo na areia, né, o castelo desmorona, e aí acabou, né, aí ferrou, aí você tem que começar a construir de novo. Então, o construir a casa na rocha é nunca abandonar essa nossa essência, essa nossa né, conexão interna de ser quem nós somos antes de ser qualquer outra coisa. Que é o que né, o mestre também nos ensina, né? Buscar a sua verdade interior, né? Se ame primeiro, para depois amar o próximo. Construa sua casa na rocha. Então, a gente tem vários ensinamentos, várias indicações que nos levam para isso, mas nem sempre elas são bem interpretadas, né? Exatamente. Então, a gente tem que aproveitar esse tempo de Covid para olhar por que as pessoas estão ficando tão doentes. Gente, eu tenho depressão, gente, eu tenho ansiedade, gente, não sei o que, meu casamento acabou, não sei o que. Porque estava tão correndo, que agora essa pandemia veio agora, todo mundo é obrigado a parar. Vamos parar e vamos olhar tudo que tá ruim? Sim. E aí as pessoas tiveram que... E foram obrigadas a conviver, né? Obrigada a olhar. Foram obrigadas a conviver, né? O que gerou também uma baita de um problema. Exatamente. Então, aproveitar esse tempo para olhar para as questões que precisam ser olhadas, acreditar que de tudo isso a gente pode tirar, né, um bem muito, algo muito bom de tudo isso. E sempre é pro bem, né? Acho que se a gente olhar com essa perspectiva que tudo que acontece é para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado,
a gente para de olhar, tipo assim, pro que está acontecendo e começa a buscar realmente, né, o crescimento. E aí tem várias formas, né, de a gente curar, né, olhar para isso, curar essas emoções. Então, vou falar um pouquinho do registro acástico e você fala como que funciona a medicina germânica para a gente também trazer essas opções aí pro pessoal, né? Eu trabalho, então, pessoal, por exemplo, com o registro acástico, né, a leitura de registro acástico. O que é o registro acástico, né? É como se fosse uma nuvem, uma biblioteca na nuvem. Vocês já devem ter assistido o filme Divertidamente, né? Daí ele mostra a alegria, a tristeza, a raivinha e as emoções lá todas coloridas, né? E circulando, e as coisas vão acontecendo, e os reinos lá vão caindo e voltando, né? Então vai acontecendo uma série de situações. É mais ou menos isso, é como se a gente tivesse uma nuvem, uma biblioteca na nuvem onde estão armazenadas tudo que acontece com a gente, todas as nossas experiências, todas as situações. Às vezes as memórias são apenas memórias, né? Que estão ali, ok? E tem memórias que estão, vamos dizer assim, encapsuladas com essa emoção, né? Negativa, de raiva, de tristeza, de dor, de ressentimento, de mágoa, de abandono, enfim, as mais infinitas, né, emoções que a gente tem aí no nosso catálogo, vamos dizer assim. E aí, o que é acessar o registro acástico? É você realmente conseguir, através, né, de uma conexão com a sua sabedoria, né, superior, com a sua sabedoria espiritual, você acessar essas informações e entender a causa raiz daquilo que está acontecendo com você. Então, você, através, né, de uma pessoa que usa essa técnica para ler os registros acásticos, você consegue identificar aquelas memórias, vamos dizer ali, que estão causando aquilo que você está vivendo hoje. Então, você vai encontrar a causa raiz, né, vai achar aquilo ali, vai curar, vai dissolver aquela emoção, para que você possa seguir adiante e aquilo seja apenas uma memória. Então, ela volta a ser apenas uma memória sem essa capa, né, de dor, enfim, de emoção negativa ali. Então, assim, é uma técnica muito poderosa, né, e ao mesmo tempo muito simples, onde a gente faz uma sessão, assim, de uma hora e pouco, e a gente consegue identificar facilmente esses pontos e resolver, né. Acho que no caso da germânica também, né, normalmente tudo se resolve em uma sessão, né, em apenas uma sessão você consegue ir na causa raiz e resolver. Tem coisas que, lógico, levam mais tempo, né, eu trabalho, por exemplo, também sessões onde a gente trabalha os relacionamentos, então a gente faz aí uma programação de 4 sessões, a gente trabalha conflitos nos relacionamentos, aí exige uma pesquisa maior, enfim, trabalhar a criança dos dois lados, aí é um trabalho um pouco mais extenso, mas coisas pontuais é acessar, identificar a causa e olhar para aquilo, né? Olhar para aquilo, perdoar o que tiver que ser perdoado, né? E entender que não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente vive esse processo de cura e as coisas acabam, né, se dissolver. Parece um passe de mágica, né? Na germânica acho que é mais ou menos a mesma coisa, né? O objetivo, né, o objetivo quando a gente faz a sessão é já realmente identificar na primeira sessão, ressignificar aquela situação, dar um novo sentido para aquilo. A gente faz um trilho ali do conflito, independente de qual seja o sintoma, para a gente sempre vai ter um conflito emocional ali relacionado. Então, nós vamos trilhando aquilo e a gente consegue chegar na raiz, consegue ressignificar. Existem pacientes que no mesmo dia já tem ali resolução de tudo, passou tudo, ok. Tem pessoas que precisam trabalhar um pouquinho mais. A gente consegue sim chegar na raiz, mas às vezes tem crenças. Tem uma resistência, né? O ambiente, a gente precisa trabalhar o ambiente, e aí vem aquela questão de que, eu acho que eu não dou conta de mudar o meu ambiente. Eu sempre falo assim, ou você muda o ambiente, ou você muda a percepção em relação àquele ambiente. Mas, às vezes, mudar a percepção não é o suficiente. Então, é preciso entrar em movimento. E, às vezes, para entrar nesse movimento, as pessoas levam um tempinho a mais. Porque o ambiente está muito, muito relacionado às nossas enfermidades. Sim. E aí, precisa olhar para isso. E aí, dentro da germânica, é exatamente isso. É trazer esse alívio para o corpo, essa percepção, esse entendimento de que estava por trás. Porque o que acontece? Nossa vida é tão corrida, que aí eu vivo um conflito aqui, um conflito ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e eu não vou me dando conta que aquilo está me fazendo mal. Eu só digo assim, gente, aquilo passou, eu superei. É o que, né? Não, quem olha para o passado, você acha? Não, isso não faz sentido. Não é nada, é bobagem. Não, né? já ouvi muito isso. Não faz sentido olhar para o passado. Mas quando a gente trabalha ali, a pessoa chega e fala, uau, era isso, eu não acredito, eu achei que eu tivesse superado. E ela não superou. E são situações sempre que vão ter ali a mesma conotação, a mesma percepção. Pode ser uma situação completamente diferente, mas a pessoa reviveu aquilo com aquele mesmo sentimento, com aquela mesma conotação, e aí gerou nela ali mais, foi ativando os conflitos, e até que chega um ponto que transborda, o copinho diz assim, encheu agora, a gente olhar de uma outra forma. Mas é muito lindo, eu fico assim, muito feliz poder ajudar as pessoas com essa técnica. Eu sempre fui apaixonada por esse mundo assim, de descobertas das doenças. Então, por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que somatizava todo tipo de doença. Então, tudo que você pode imaginar quando criança, eu já tive. Porque era a minha maneira de existir ali, estando doente. E aí, quando eu fui crescendo, eu fui percebendo, nossa, mãe, por que eu tenho isso? Porque algumas coisas foram embora e outras continuaram. E aí, como eu sempre digo, né, por trás de uma grande dor existe uma grande pérola.
Então foi ali que aí que eu me encontrei e hoje, enquanto eu vou ajudando as pessoas a se curarem, eu vou me curando, porque a cura é constante, nunca para, sempre tem algo, né, pra gente fazer. Sempre tem algo, sempre tem algo. Quanto mais a gente se cura, primeiro que a gente fica viciado, né, nessa autocura, assim, trabalhar. Exatamente. E hoje a gente tem técnicas tão poderosas, tão maravilhosas, né, além do registro acástico, além da medicina germânica, a gente tem Theta Healing, a gente tem constelação sistêmica, a gente tem mesa radiônica, a gente tem, gente, uma infinidade de possibilidades, né, de trabalhar essa cura. E eu, assim, eu indico, tipo assim, experimente todas, né? Faça todas que você puder, trabalhe todas. Porque assim, às vezes eu me identifico com uma coisa, você não se identifica com aquilo, então é muito particular. Eu digo assim, ó, toda técnica funciona. Sim. E ela funciona a partir do momento que você acredita nela. Sim. Sim. Então, a primeira coisa, eu preciso acreditar que é possível, que aquilo pode me ajudar. Exato. Se eu fizer isso, já andei ali. Já dei um grande passo, né? Que é um passo em direção à luz, né? Quando você toma essa decisão, eu quero tirar isso da sombra e levar para a luz, levar para o sentido da cura, você já deu um grande passo, né? Depois ali é a consequência, né, do processo. E as coisas vão acontecendo, vão surgindo, e você vai falando, uau, olha só, porque você está atraindo aquilo para você. Sim, você começou a buscar, sim. E aí as coisas vão acontecendo, que você acha que realmente vai fazer muito sentido para você, as coisas vão surgindo. Eu digo assim, ó, nesse tempo eu já fiz várias coisas também. Umas eu me identifiquei mais, outras menos, mas todas, em algum momento, me trouxe algo, exatamente. Todas me ajudaram de alguma forma, assim, por menor que tenha sido a contribuição, alguma coisa trouxe. Alguma pequena reflexão, né, aconteceu. E eu fiz várias imersões, assim, para relação de autoconhecimento, de autocura. Eu também. Nossa, a gente vicia, né? Quer ficar fazendo isso o tempo todo. Exatamente. E eu sempre buscava resolver um conflito específico da minha vida. Mas às vezes eu ia e não resolvia aquilo, mas eu resolvia outras coisas. Aí eu entendi o que aconteceu. Quando eu virei a chave, eu disse assim, calma aí, eu estou buscando uma cura, mas essa não está acontecendo ainda, mas eu estou me curando de outras coisas. Então eu deixei de ir atrás daquilo, sabe? Eu falei, eu vou e sei que algo vai acontecer, alguma chavinha vai virar, alguma cura vai acontecer ali. E aí foi onde as coisas ficam mais leves. Porque quando você fica só fixada naquilo, talvez aquilo não é para você resolver agora. Também. Tem um momento para tudo. Exatamente. Resolver outras coisas antes, preciso compreender outras coisas. E aí é só você acreditar que é possível, que você é capaz, que você tem, né, todos os recursos internos para aquilo. Vai chegar um momento que tiver que ser você. Exato. E aí, isso eu amadureci muito nesse processo também. E aí a gente vai criando. E às vezes as coisas assim se curam, né, por intermédio da outra. Você nem percebe, né? Muitas curas acontecem assim em cascata, né? Vamos dizer assim. Você começa a olhar para uma coisa e de repente você resolveu um monte de coisa ali no meio do caminho que você fala assim, nossa, você percebe coisas e fala assim, nossa, mas parece que eu, sei lá, eu sofria com isso, eu me incomodava com tal coisa e de repente não estou me incomodando. O que está acontecendo, né? Você até acha estranho. Exatamente. Dentro da minha sessão, eu trabalho assim, é um sintoma por sessão. Então, se você me traz vários sintomas, eu falo, olha, qual que te incomoda mais hoje? Qual que você quer trabalhar hoje? Porque pode ser que eles tenham uma relação e pode ser que eles não tenham nenhuma relação. Sim. Só que, normalmente, o que acontece? A gente trabalha aquele específico dela ali e ela ganha alguns de brinde. Então, nossa, olha, Valéria, eu melhorei nisso. Às vezes ela não melhora 100% daquele que ela mas melhora os outros. Mas melhora dos outros. Exatamente. Então, assim, é um pacote. Você vai trabalhando, quer uma coisa, mas às vezes a hora é de outra coisa. Porque também a gente fica assim, né? Às vezes a mente é aquilo que você falou, tá fixado numa coisa, mas o problema não é aquele exatamente, né? O problema é uma outra coisa que tá embutida ali. Então, por exemplo, teve um caso assim de uma cliente que eu atendi também, que a gente foi trabalhar, por exemplo, a ansiedade. E aí, uma ansiedade, não sei o quê, não sei se é o trabalho, não sei se é, enfim, não sei o que é, tal. Aí, beleza, trabalhamos a ansiedade, achamos, né, a raiz tal da questão ali. E beleza, resolvemos. Mas aí o que aconteceu? Isso desencadeou, tipo assim, mudanças nos relacionamentos, que na verdade ela entendeu que era isso que estava deixando ela ansiosa naquele momento. E aí pronto, aí ela resolveu aquilo ali e falou, nossa, resolveu várias coisas ao mesmo tempo. Eu nem estava me dando conta do quanto aquilo estava me deixando ansiosa. Mas aí, depois que eu fiz a sessão e que eu entendi, eu comecei a observar. Daí você começa a incomodar com aquela outra coisa que você não estava percebendo, né? E aí você também tem condição de resolver. Comigo aconteceu isso, por exemplo, com a rinite. Eu tinha uma rinite crônica e enxaqueca também crônica. Então eu tinha as duas coisas, enxaqueca e rinite crônica. E aí pra mim era de estimação, assim, já tinha acostumado, né, esquece, já tinha feito várias coisas, nada resolvia, eu falava, esquece, eu vou viver com isso aí pro resto da vida. Aí um dia eu fui numa imersão de meditação, eu passei, sei lá, 3 dias lá só meditando. Aí no meio do processo eu falei assim, eu me dei conta dessa dor aí, ela resolveu me incomodar. Eu falei, eu não quero mais esse negócio aqui não, essa dor aqui sai fora, eu não preciso disso, eu não quero isso. E aí eu comecei a buscar, tá bom, então por que eu tenho essa rinite, essa enxaqueca? Qual é a causa disso, né? Aí eu entendi que era um cenário de irritação, de não aceitação, né? E de conexão espiritual também, que estava querendo se expandir e eu estava negando aquilo. E aí eu comecei a aceitar, né, o que eu estava negando, né? Parei de resistir e a rinite e a enxaqueca simplesmente foram embora.
Eu falei, ai, era tão fácil, só que não é, né? Parece fácil. E sabe que realmente é isso que eu ouço no final do atendimento? Era isso? Era só isso? Era isso? E eu sofri tanto tempo, tem certeza? Então, é assim, é algo que... É libertador, né? Porque a gente não tá aqui pra sofrer, né? Assim, Deus não nos fez para sofrer, é isso que a gente tem que ter em mente. Então a gente não pode aceitar o sofrimento como algo natural, porque não é natural. Exatamente. E eu digo assim, que o mais lindo de tudo isso, né, da medicina germânica, dessas medicinas, é que a gente não trabalha a doença. A gente trabalha a pessoa que está ali na nossa frente. E foi exatamente isso que o Dr. Hammer fez na época, porque ele era um oncologista e ele tratava como 99,9% dos médicos tratam a doença. Eu vou lá e tiro a doença, por favor. E ele entendeu que não, que existia uma ligação ali com a emoção, então ele começou a trabalhar a pessoa que estava ali na frente dele, a entender o que acontecia com aquela pessoa. Que a doença podia ser a mesma para várias pessoas, mas era uma história. Era um ser humano diferente, assim. E aí, essa é a parte mais linda. Eu digo assim, minha mãe teve câncer e eu falo que o que foi meu despertar foi esse. E calma aí, tem que existir outra coisa, né? Precisa entender isso. E eu ia nas consultas com ela e eu olhava assim, e dizia assim, eu tenho alguns livros de autocura, eu falo, gente, eu tenho que dar esse livro para esse médico, pelo amor de Deus, eu tenho que entregar esse livro para ele ler, para ele. A vontade é essa. Esse livro aqui, ó, vou indicar ele para quem está aqui na live. Esse livro é lindo. Paz, Amor e Cura, legal. Paz, Amor e Cura. E ele é de um médico também, oncologista, e ele trabalhou a vida toda nessa relação aí de autocura mesmo. Ele teve projetos e é lindo, né? Então, ele fala, né? Eu posso falar da medicina porque eu sou médico e tá tudo certo. E aí a pessoa tem essa autoridade, né? É legal quando os médicos vão para essa linha da cura, né, energética, da cura emocional, da cura espiritual, porque eles entendem, falam assim, não, gente, eu trabalho com isso, eu sei que não é só isso, né? Eu sei que tem algo mais que precisa ser olhado, que precisa ser curado, e que às vezes resolve por si só e nem precisa da medicina, né? Quantos casos, né, como o da Louise Hay, como de tantas outras pessoas que conseguiram, né, trabalhar essa programação e conquistar essa autocura e não precisou fazer nenhum procedimento médico, né? Foi algo que simplesmente... E assim, é uma corrente do bem, porque quando eu ativo isso em mim, eu digo assim, gente, não pode ficar em mim, não pode ficar só comigo, eu tenho que levar para todo mundo agora que eu conheço. Exato. Então, a gente fica doido, né? As pessoas vão levando a consciência, porque você chega lá, ó, é possível, isso aconteceu comigo, eu consegui, se eu conseguir, você também vai conseguir. E tira aquela nuvem, né, negra de coisas ruins. Vem um lado positivo, que é possível. Sim. Então, e aí nesse processo as pessoas vão se encontrando, vão encontrando seu propósito, sua vocação. Sim. É uma virada de chave, né, assim, completamente. E muitas vezes a situação, né, não precisa ser uma doença grave, né, qualquer coisa às vezes que acontece ali, mas que faz a pessoa dar essa pausa, fazer essa parada, é um realinhamento, né, da sua essência, da sua alma, do seu espírito, que te leva de volta para o seu caminho. Então, essa pausa te faz querer algo mais, buscar um sentido maior para a vida, viver um propósito, cumprir o seu chamado, que você realmente veio viver aqui. Então, é sempre uma virada de chave. Tem pessoas que chegam no ápice, né, com aquela situação de EQM, tipo assim, quase foi e volta, né? Muitos casos como esse. Então, se manifesta para cada um de uma forma, né? Algumas pessoas precisam de um recado mais forte, outra de um leve recado já serve. O meu, por exemplo, para eu entrar nesse caminho de autocura, bastou uma mudança de projeto, onde eu senti aquela casa na areia desmoronando. Pronto, aquilo ali já bastou para eu começar a construir a minha casa na rocha e mudar completamente a minha vida. Então, né, eu não precisei passar por um processo de doença, de nada desse sentido. Foi uma coisa muito simples ali que aconteceu, mas que causou essa ruptura ali, essa virada de chave. E é muito isso que legal. A gente precisa estar aberto, né? Não é a pergunta, não pode ser o porquê isso está acontecendo, é para que Para isso quê? está acontecendo. O que eu tenho que aprender com isso, né? O que isso tem para me dizer? Exatamente. E aí a gente consegue olhar, exercer gratidão, exercer N coisas positivas, né? Exato, e quando tem alguém envolvido, o perdão também, né? Com esse entendimento de que, tipo assim, a pessoa também é um mensageiro que está trazendo para mim um espelho, né? Uma oportunidade de eu olhar para aquilo e me curar. Então, às vezes, se você olha, tal pessoa fez tal coisa, você vai lá, se ofende, fica magoado, fica ressentido. Nossa, leva pro lado pessoal, né? Não pode levar pro lado pessoal. Então, leva pro lado pessoal e aí tá naquela sofrência, não vou perdoar nunca mais, não quero mais ouvir falar, né? Não quero mais saber. Você entra numa vibe que não vai te levar pro caminho. Mas se você olha para aquilo e fala assim, não, tá bom, o que essa pessoa veio me trazer, né? Qual que é o sentido? Para que ela entrou na minha vida e aconteceu tal coisa? Seja o que for, uma traição. Na realidade, uma coisa assim, eu falo que um ganho muito grande para mim foi o não julgamento. Hoje assim, com todo esse caminhar, você não julga mais as pessoas. Você entende. Porque você aprende a não se julgar, né? Exatamente. Porque por trás de uma ação existe uma história. Que
história essa pessoa carrega. E aí a gente começa a exercer o maior princípio, né? Que é o amor, 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 amor. Se a gente todo mundo amasse, estava tudo certo, né? Então, é essa questão mesmo. E outra, eu não consigo, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, só que ajudar querendo mudá-las. Sim. Olha, eu acho que assim é melhor, tem que ser assim. E nessas situações eu me feria muito e as pessoas também. E hoje não, hoje eu posso ajudar sem querer mudar as pessoas. Sim. Então, isso são lições que a gente vai aprendendo, que a gente vai avançando, vai evoluindo aí no caminho desse. O processo de autocura, de autoconhecimento só tem a agregar, nada é prejudicial, nada. Só. E aí que você falou, é o limite, né? Você vai até o seu limite da ajuda, mas tem a parte que é da pessoa. Se ela não fizer a parte dela, não tem como, né? Assim, cada um com dentro da terapia é muito isso, sabe? Quando eu comecei, eu queria levar a cura para a pessoa. Meu Deus, não, tem que curar essa pessoa, porque ela está aqui na minha frente, ela confiou. Hoje não, hoje você já entende que eu estou entregando para ela ali o meu melhor, eu estou entregando para ela tudo que eu tenho para agregar, mas quem vai ativar ou não é ela, não sou. Se ela quisesse curar, ela tá abrindo uma possibilidade, né? Se ela não quiser... Eu estou guiando, é um guia, né? O terapeuta canal, exatamente. Guio ali, e aí agora tem a parte que depende de você. Porque senão a gente se frustra. Meu Deus, mas não, e traz pra você um peso e uma responsabilidade que não é nossa, né? É aquilo que eu falei no começo, assim. Tem coisas que é de Deus, que é Deus que vai resolver e beleza. E nesses cenários de cura, né? Cada um com a sua parte. Tem coisas que compete a gente, né? Nesse atendimento, por exemplo, vou lá, faço a minha parte, chego até onde eu posso. E a outra parte é da pessoa. Então, assim, cada um com a sua devida responsabilidade. Se todo mundo trabalhar em conjunto, como uma equipe, né? As coisas funcionam e se resolve. E é muito gostoso, né? Quando a gente vê a pessoa realmente... né, entrando nesse processo e vivendo aquele processo e vivendo essa cura, né? Assim, é muito bacana. E a gente quer que todo mundo possa experimentar, né, esse tipo de... Porque é muito mais gostoso, prazeroso e leve viver sem essas coisas, né? Sem essas emoções, sem esses sofrimentos desnecessários. Tudo é criação da nossa mente, mas que não tem a ver realmente com a nossa essência de luz, de amor e, enfim... É isso, né? Assim, muito bom, assim, acho que nosso papo a gente podia ficar aqui umas 3 horas falando e, né, a gente marca outra, bom. Tem assunto pra caramba. Mas muito Foi legal, muito assim, gostoso. gratidão, muito obrigada realmente. pelo convite. Gratidão, realmente assim, é muito né? gostoso partilhar. Sim. E gratidão por toda ajuda aí também, né? Assim, a minha mãe até me respondeu aí, né? Gratidão, então foi... A gente acabou trocando essas experiências aí com a... E olha, eu vou te falar, que nem você falou, né? Que nem eu falei também. Existe a nossa parte. Depois da sessão que eu fiz com você, eu virei umas chavinhas ali, mudei algumas coisas que nem te falei, mas depois eu vou te falar. Depois me conta. Entrar em movimento, né? Isso é muito bom. Depois me conta. Mesma coisa para sua mãe, para outras percepções que ela, de repente, já passou, já superei, e aí traz a consciência e... Sim. E é isso, né? Vão ativando chaves ali, vão virando, né? E a gente se cruzou, né? Por obra divina, né? Assim, foi cada cura que a gente faz, a gente tira uma pedrinha da mochilinha ali e bora subir a montanha. Vamos embora, né? É isso, assim, a vida vale a pena se a gente vive ela dessa maneira, né? Assim, com mais realmente vontade, com mais leveza, né? E acreditando realmente que a gente merece só o melhor, né? Que o que Deus tem pra gente é um caminho lindo pela frente. Então, se tem sofrimento, se tem alguma coisa, né, que não tá boa, tá errado, né? Acho que é o primeiro sinal, assim, se tem algo que tá te causando sofrimento, tá errado. Não é esse o caminho que Deus tem para você, né? Eu digo assim, né? Nós somos filhas do rei, então tudo de melhor para nós, aí a gente tem que tomar posse de tudo, porque quando a gente toma posse da doença, ela realmente não vai embora, não vai. Então, a gente tem que tomar posse do nosso poder de autocura, não é da doença. Não. Exatamente. Não é possível passar por isso, é possível eu entender o que está acontecendo e seguir em frente. Exatamente. Mais poderosa, mais firme do que antes. Então, galera, não tenham medo do Covid, das doenças, entendam, né, como sinais que a vida está mandando para você olhar para você e buscar esse processo de autocura, de autoconhecimento, que é muito poderoso e muito libertador, né, acima de tudo. É isso. Aí, beijo. Gratidão para todo mundo que ficou aqui com a gente. Isso aí. Foi muito bom. Então, tá bom. Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.